Entrevista à Sexta. As figuras e os protagonistas da região em entrevista. Às sextas-feiras, ao meio-dia. Entrevista à Sexta. Boa tarde. Começa agora mais uma entrevista à sexta. Voltamos a olhar para as próximas eleições autárquicas, que devem vir a ser marcadas para finais de setembro ou início de outubro. E hoje temos connosco Afonso Brandão, 55 anos, candidato do Chega, do partido Chega, à presidência da Câmara Municipal de Palmela. Afonso Brandão, que foi fundador da Conselhia do Chega em Palmela, à qual preside, e que nas últimas autárquicas já havia sido o cabeça de lista do partido a este município, a Palmela. Boa tarde, Afonso Brandão. Desde já, obrigado por ter aceitado o nosso convite, e começo por lhe perguntar o que terá de diferente para apresentar ao eleitorado de Palmela em relação ao programa eleitoral que defendeu em 2021. Muito boa tarde, obrigado pelo convite. O que o Chega em Palmela tem para apresentar de diferente é basicamente a mudança nas prioridades que tinha no programa atual. Portanto, Palmela continua a ter os mesmos problemas. Nós não, nestes 4 anos que acompanhamos a gestão atual, não vimos qualquer tipo de alteração às situações que se passavam e que se passam em Palmela, sendo que mudámos aqui algumas prioridades, porque, por exemplo, posso-lhe falar da segurança, íamos pôr a segurança no primeiro lugar. Então vamos lá saber quais são as prioridades do Chega para o Concelho de Palmela nestas eleições autárquicas. Como estava a dizer, em primeiro lugar punha a segurança. O relatório do RASI de 2023 diz que o Distrito de Setúbal passou a ter o segundo lugar no maior crescimento de criminalidade, e isso preocupa-nos em primeiro lugar. Até porque, veja, Palmela é um dos maiores concelhos do país, tinha 3 postos da Guarda Nacional Republicana ativos e neste momento tem 2. O posto situado no Poceirão fechou por falta de condições para que os profissionais desta guarda pudessem desempenhar as suas funções. O efetivo foi recolhido a Palmela e ao Pinhal Novo, deixando uma área vasta, muito grande do nosso concelho completamente desprotegida e tornando a deslocação desta força de segurança em tempo, muito maior tempo para chegar aos limites do concelho. Mas, entretanto, já está lançado o concurso para a construção de um novo quartel, apesar de ter estado refém no Ministério da Administração Interna, um processo burocrático, a possibilidade, a luz verde para que isto pudesse avançar, já está, e iremos ter com certeza, dentro de 1, 2 anos, 3 anos talvez no máximo, um novo quartel no Poceirão. Por aí? Pois é, mas a questão é a seguinte: eu, se for eleito Presidente da Câmara Municipal de Palmela, esse é o caminho definitivo, e muito apressa a saber, e sei que o terreno já foi cedido pela Câmara há uma data de anos, os governos que temos tido dão a importância que dão, e daí estarmos na situação que temos, mas Palmela tem uma série de edifícios na zona que pode e deve imediatamente ceder transitoriamente à Guarda Nacional Republicana para manter lá o efetivo. Ou seja, isto é para resolver rapidamente, até ter um novo edifício construído, colocar a GNR em instalações decentes, provisórias, mas decentes. Do município. Com certeza, claro, que temos exemplos, e este Executivo sabe tão bem, e sabe que eu sei, que temos edifícios que podem ser utilizados. Como por exemplo? Onde os dadores de sangue, as escolas que não estão a ser usadas e que com muita facilidade se podem transformar num posto com condições, não é aquele que eu visitei no outro dia que está fechado, em que o telhado estava a cair em cima dos profissionais da guarda. Comigo isso não vai acontecer. E essas são situações que têm-se que resolver no imediato e não podem ficar à espera de, como disse há pouco, referiu 2 ou 3 anos. Se for 2 ou 3 anos para ter um posto feito de raiz, será bom. Eu não acredito, porque os governos que temos, e com esta facilidade de cair governos e voltar aqui governos, isto não vai andar à velocidade que a população assim o necessita e assim o exige.
Estávamos na segurança, nas prioridades do Chega para o Concelho de Palmela. À segurança já haveremos de voltar mais à frente. Quais são as prioridades que se seguem? Portanto, já temos a segurança. A outra prioridade, número 2, no nosso programa é pôr o urbanismo a funcionar. É um caso gritante de anos e anos e anos em que o urbanismo não funciona. Portanto, temos projetos parados, projetos que passam das datas que têm para ser respondidos e, obviamente, que não atraímos nem a nossa juventude para conseguir morar no concelho, nem tampouco investimento. Porque alguém que queira fazer um investimento, uma indústria qualquer, com esta burocracia toda, vai fugir para outro município que seja mais fácil e mais rápido, e também os construtores que temos aqui na zona de Palmela, no concelho, também têm muita dificuldade em conseguir aprovar e, portanto, se puderem construir no outro lado, não vão construir aqui. Portanto, de facto, estamos a falar do peso da máquina administrativa, é isso? Eu não conheço em detalhe, porque nunca estive na Câmara, no Executivo ou em qualquer função. Eu acho que isto roça a incapacidade que a Câmara tem de resolver o problema, e vou-lhe aqui dizer que eu, na forma como faço gestão, nunca, mas nunca traria, porque não funciona com o vereador A, B ou C, à minha responsabilidade esta área. A pessoa que estiver tem que ser capaz de pôr em funcionamento o departamento que tem a seu cargo. Puxar para nós é viver com a incompetência de alguém, e eu, na minha vida profissional, não o faço e não o farei na Câmara. Portanto, segurança, urbanismo. Recordo que em 2021 elegia também para o topo das prioridades a recolha do lixo, a questão do ambiente no Concelho de Palmela. Mudou na lista de prioridades? Continua a ser uma prioridade muito forte, porque eu sou de Palmela, faço a minha vida aqui, a minha família é de cá, trabalho cá, e, portanto, todos os dias na minha vida percorro alguns quilómetros das estradas do nosso concelho e verifico a incapacidade que a Câmara Municipal de Palmela tem na recolha e em manter Palmela limpa. Portanto, Palmela Concelho, deduzo. O concelho todo é transversal. Infelizmente, nós vimos aqui ao Pinhal Novo e vimos os contentores a abarrotar de lixo, e vamos à zona rural e vimos os mesmos contentores. Os contentores que usamos na parte urbana são os mesmos que colocamos na parte rural, sendo que a parte rural tem uma tipologia de lixo completamente diferente da urbana. E, portanto, quer seja na parte rural, quer seja Palmela, Vila, quer seja Pinhal Novo ou em outra área qualquer, vimos lixo amontoado em todo lado. Carece de uma política completamente diferente, muito mais próxima, com fiscalização também à altura, e carece de uma coisa que é muito importante e que nós não estamos a fazer. As gerações que aí vêm, os nossos meninos da escola, serem sensibilizados e terem, de uma forma ou outra, uma participação ativa no ambiente e de como devem tratar os lixos. Os meninos, os nossos miúdos, são a fonte de comunicação que nós melhor podemos ter, porque eles vão levar isso para casa e vão dizer: nas nossas casas acontece, pai, não faças isso não está bem, mãe, não é assim, na escola ensinaram assado. Além de serem os homens da manhã. Exatamente. Se nós começarmos hoje, temos uma forma de estar diferente daqui a meia dúzia de anos. Se nós não fizermos nada, convivemos com aquilo que temos e que se vê aos olhos de toda a gente, infelizmente, que podíamos ter um concelho limpo e não temos. Mas acha que é possível de ultrapassar esta questão da recolha de resíduos sólidos apenas com mais fiscalização e com sensibilização na área da educação? Eu pergunto isto por uma razão muito simples. É que este é um problema praticamente transversal, como dizia há pouco, a todos os municípios do país. Se não forem todos, é uma grande maioria. Todos os municípios se debatem hoje com esse problema, até porque, e isto aqui talvez venha a entroncar um pouco naquilo que dizia há pouco, em ações de sensibilização junto das escolas,
um dos problemas maiores, e isto está tudo muito refém do comportamento cívico de todos e de cada um de nós. É verdade. Não é um tema que se resolva de um dia para o outro. Há que haver ações do imediato para fazer face àquilo que nós assistimos todos os dias. Mais locais de depósito, maior frequência na recolha em determinados sítios que sejam necessários, se calhar noutros não é. Temos que avaliar e estudar em parceria com as empresas que trabalham nessa área. Em paralelo tem que haver fiscalização, e estas são ações para o imediato e para conter o problema, e ao mesmo tempo, para deixarmos um dia de precisar disto desta forma, há que tocar e ajudar a preparar o futuro nas gerações que aí vêm. Eu não vejo outra forma de o fazer. Não fazendo nada, são mais 4 anos desde a última minha candidatura que eu verifico que não foi feito nada e que se mantém tudo tal e qual. Portanto, há de haver um dia que temos que começar. Segurança, urbanismo, recolha, higiene urbana, vamos chamar assim, ou higiene e limpeza, melhor dizendo, urbana se calhar seja um pouco redutor, e estão aqui as 3 principais prioridades do Chega. Temos mais, essas são de ordem, podemos ir à 4ª, e gostava um bocadinho de falar nas nossas estradas. Acessibilidades, então. Exatamente. Como disse há pouco, todos os dias percorro alguns quilómetros do nosso concelho e continuamos a ter estradas, eu chamo que são de países de terceiro mundo. Portanto, não temos estradas capazes nem à altura daquilo que as nossas pessoas merecem. Estradas buracadas, berbas que não existem, sinalização defeituosa, passadeiras, ainda agora infelizmente tivemos um atropelamento muito complicado, com o falecimento grave de uma pessoa, e a passadeira não se vê, portanto não é pintada, não há investimento nessa área, só há investimento na véspera das eleições. Note que 2-3 meses antes de haver eleições vamos ver alguma parte das estradas do concelho a serem asfaltadas de novo. Não é a forma de trabalhar, não é a forma que eu quero trabalhar na nossa Câmara Municipal. As obras têm que ser feitas quando têm que ser feitas e não têm que ser feitas para mostrar que fazemos obra em vésperas de eleições. Não contem comigo para isso, eu não trabalho dessa forma e, portanto, ao longo de 4 anos de mandato, as estradas terão a sua prioridade, a prioridade naquelas que estão em piores condições, e irá ser feito um plano ao longo dos 4 anos para conseguirmos ir aos pontos mais graves do concelho e resolver definitivamente esta necessidade que todos nós que moramos em Palmela temos. Mas temos aqui 2 vertentes. Uma, por um lado, pode estar a falar de algumas estradas que são da responsabilidade da tutela da Infraestruturas de Portugal, e aí o município pouco ou nada poderá fazer sem ser reivindicar e intervir na tentativa de sensibilizar e tentar mover influências para que o problema seja resolvido. E por outro lado, também devo dizer que, em termos de asfaltamento de estradas, temos verificado o lançamento de várias obras para vários caminhos feitos pela autarquia nos últimos anos, portanto não apenas nas renta ou em cima das eleições autárquicas. Eu refiro-me a estradas que são da responsabilidade da Câmara Municipal de Palmela, logicamente aquelas que são da responsabilidade das Estradas de Portugal, a Câmara deve fazer o papel que tem que fazer, de ser muito incisivo, porque Palmela merece tanto como Lisboa ou como uma cidade grande, portanto não podemos deixar que uns tenham e que nós não tenhamos aquilo que é devido. Eu falo daquelas que são de Palmela, aquelas estradas que ligam localidades de uma ponta à outra do concelho. Não estava a referir diretamente àquilo que o Mário fez referência, e que são estradas que estavam em terra batida e que a Câmara está muito devagarinho. Está muito devagarinho, porque nós temos um dos maiores concelhos, portanto uma grande parte do concelho é rural,
Nos últimos anos, a parte rural tem crescido bastante, porque os filhos da terra querem continuar a morar onde foram criados, onde têm a família, onde têm a propriedade, e a Câmara Municipal é muito lenta a fazer. E já que tocou nesse ponto, vou-lhe referir o seguinte: como é que se manda dinheiro dos contribuintes para a rua? Manda-se desta forma. A Câmara Municipal, portanto, faz a reclassificação dessa via, põe a pavimentação e está tudo bem. Daqui a uns anos continuamos a crescer e essa zona vai ter esgotos e água, porque a maioria dos sítios ainda não tem. Mas daqui a uns anos será esse o caminho. O que é que nesse momento a Câmara Municipal vai fazer? Vai partir tudo o que fez, vai mandar o nosso dinheiro literalmente para o lixo, vai-lhe pôr a canalização e depois vai outra vez remendar a estrada que nunca mais vai ficar em condições porque fica cheia de remendos. Uma das propostas e que nós tínhamos, e que não tem mal o Executivo, que ainda lá está na Câmara e que espero que saia breve nas próximas eleições, pode aproveitar as ideias de outros partidos, porque nós falamos para bem da comunidade, para bem de Palmela e para bem do país, que é, quando fazemos uma obra dessas, que é caríssima, deixamos a infraestrutura lá dentro. Se vai ser usada no próximo ano ou daqui a 10 anos, não tem mal, está lá, está feita. E depois é só ligar. E não mandamos dinheiro fora. Portanto, fica aqui o desafio, nestes meses que resta, ainda de gestão do Partido Comunista na Câmara Municipal de Palmela, façam favor de não mandar dinheiro dos contribuintes para a rua. Portanto, estamos aqui com 4 prioridades, mas eu calculo que ainda tenha no bolso mais uma ou duas relativamente àquilo que o Chega e Afonso Brandão defendem para o Concelho de Palmela. Olha, o que eu defendo, nós temos mais, poderíamos falar muito há para fazer, mas posso-lhe dar aqui, por exemplo, um tópico que nós nunca vamos fazer. Eu não vou usar nada numa campanha que não seja possível fazer, que não seja possível trabalhar e que não seja possível entregar o resultado. Portanto, quando me comprometer, vai acontecer. Vou-lhe dar não vai fazer propostas que não sejam execuíveis. É isso que está a dizer. E vou-lhe dar um exemplo que tive nas últimas eleições, em que alguém disse que temos a placa da Unidade de Saúde da Quinta do Anjo no local, está lá, um pequeno outdoor, e vamos iniciar a obra. Passei lá ontem, a placa já está a ficar podre, destes 4 anos de lá estar, e não há uma placa, uma pedra que tenha sido de início da obra. Portanto, isto não vai acontecer com o Chega na Câmara Municipal de Palmela. Nós não estamos aqui para enganar ninguém, nós não estamos aqui para fazer promessas que não sejam cumpridas. Tal como referi há pouco, que em muito pouco tempo, depois de ser eleito, o posto da Guarda Nacional Republicana volta a abrir no Poceirão, numas instalações dignas e provisórias até edificarmos a outra obra. A mesma coisa aqui. Nós não vamos dizer à população: votem porque nós vamos fazer um centro de saúde, ou nós vamos participar nisto. Está lá a placa. Mas esse centro de saúde acaba por estar garantido. Pois, não sabe é quando. E nós temos que ter datas. Os compromissos que damos no trabalho... O processo avançou com a tutela. Olha, para o cidadão que vive lá, avançou 0. Porque continuamos a não ter nada, só temos lá um outdoor e que até podiam ir renovando, porque ele está comido já do sol, estar lá há tanto tempo e da intempérie, podiam ir renovando, podia ser que animasse um bocadinho as pessoas. É 0. Portanto, não está nada feito e não avançou nada. Portanto, nós não prometemos aquilo que não conseguimos cumprir. Nós vimos ao debate, vimos às intervenções, vimos falar às pessoas, à população. Está aqui e a data de conclusão é esta. Assim trabalhamos. Isso é aquilo que o Chega não irá fazer. E relativamente àquilo que o Chega se propõe a fazer? Foram estes pontos que nós temos estado aqui a debater. Olha, o que lhe proponho fazer é analisar muito bem como é que a Câmara Municipal de Palmela gasta cerca de 700 mil euros por ano em aluguer de edifícios para ter espalhado por todo o lado os serviços. Portanto, é para onde vai o dinheiro que devia ser entregue a instituições que têm muita falta de dinheiro no apoio aos jovens, aos idosos, e vai para isto, 700 mil euros, que eu... Ano. Veja.
defende, portanto, a construção de um edifício para serviços centralizados, centralizar serviços num edifício? Com certeza. É isso que é gerir uma empresa, gerir uma câmara e gerir a nossa casa. É não mandar dinheiro fora. Devolver os imóveis a quem direito, aos seus proprietários, e fazer um serviço centralizado em que é fácil fazer as contas enquanto tempo fica pago. Não, o Chega a única força política a propô-lo. Também não é o Chega a única força política a propô-lo, diga-se de passagem. Fico agradado com isso. Que não seja, tenho muita pena que não tenha sido feito, até porque o Chega é a única força política que não pertence ao Executivo. Se há outra força que já tem e que tem essa ideia, agrada-me, infelizmente não fez nada. Porque eu não ouvi falar nisso nos últimos anos, quer na Assembleia Municipal, quer na Câmara Municipal, portanto nunca ouvi falar nisso. Julgo que o PSD defende também essa questão, se não estou em erro, PSD que tem como candidato agora Roberto Cortegano. Deixa-me só fazer um ponto. Portanto, estas são as segundas eleições a que eu me candidato. Tive o prazer de debater nas últimas eleições com o candidato do PSD, que é portanto, o PSD tem há muitos anos um vereador na Câmara e nunca me apercebi nada disso. Na altura era Paulo Ribeiro, atual secretário de Estado da Proteção Civil, que foi substituído justamente na variação por Roberto Cortegano. O Chega já tem, neste momento, todas as listas fechadas para os órgãos autárquicos de Palmela? Não, neste momento ainda estamos a proceder à finalização das listas, muito tranquilamente, temos tempo. Queremos ter e escolher aqui as pessoas, os candidatos que a direção da Conselhia e a Distrital acreditem que deem o voto de confiança e, portanto, isso é um processo um bocadinho demorado, temos tempo até lá, não queremos fazer nada apressado. Encher as listas é fácil, encher as listas com quadros e com pessoas capazes de assumir a responsabilidade de uma Câmara Municipal é um bocadinho mais demorado, e sou eu que tenho essa responsabilidade e farei-o a seu tempo, como fiz nas outras eleições passadas. Mas não tem ainda, por exemplo, cabeças de lista para nenhuma das freguesias, Assembleia Municipal, por exemplo? Temos com certeza as cabeças. Quer revelar? Não, ainda não. Nós apresentaremos a candidatura numa data a anunciar, e nessa data as pessoas serão todas apresentadas. Ainda este mês ou no próximo? Não, depois das eleições legislativas? Sim. Depois de 18 de maio, sim, então. Sim. Dizia há pouco que não é difícil encontrar pessoas para integrarem as listas. Aquilo que não é fácil é talvez encontrar quadros competentes que possam corresponder às expectativas do próprio partido e também de Afonso Brandão, para poder cumprir aquilo que será o seu programa eleitoral. Pelo menos foi isto que depreendi daquilo que afirmou. Deixe-me só fazer um parênteses, Mário. Não foi isso que eu disse. O que eu disse é que portanto, o Partido Chega é um dos partidos, foi o partido que em 5 anos mais cresceu em toda a história da democracia, e, portanto, é um dos partidos que mais militantes tem, é um dos partidos, e viu-se esta semana o nosso stand na Futurália, que canalizou todos os jovens. Os outros stands de outros partidos, desculpa a expressão, estavam às moscas, e, portanto, nós não temos dificuldade em quadros. Logicamente que quando eu tenho a responsabilidade de criar uma equipa de gestão, porque é isto que se passa, essa equipa terá que ser, na minha ótica, escolhida com algum cuidado, com algum detalhe, e com pessoas da minha confiança, e, portanto, estamos na fase de fazer a arquitetura das equipas de acordo com aquilo que a Conselhia entende que é o melhor para Palmela,
e o melhor para representar as pessoas que nos vão dar a confiança e o seu voto. Mas o facto de não ter ainda fechadas ou completas essas listas a todos os órgãos autárquicos de Palmela, e também, já agora, o facto de se recandidatar, não acha que pode ter uma leitura ou um significado de que o Chega possa estar a encontrar dificuldades para ter os candidatos para os lugares certos? A sua recandidatura, por exemplo, não pode ser indício disso mesmo? Ou a sua recandidatura surge por manifesta disponibilidade da sua parte? De forma alguma. A minha candidatura surge pelo convite da Direção Nacional e do Presidente da Distrital de Setúbal, certamente em função dos resultados que tivemos em Palmela na primeira vez que fomos a votos, e portanto esse é o motivo do convite, de forma alguma que será por falta de outras possibilidades. Haverá certamente no Chega e no Conselho de Palmela outras pessoas com a capacidade de assumir esta função, e como lhe disse, julgo que isso é e tem a ver com os resultados que tivemos. Ficámos a 9 votos de eleger um vereador a primeira vez que fomos a votos em Palmela. Foi um trabalho difícil, mas um trabalho bem feito, com uma equipa muito focada, com uma equipa muito direcionada para os resultados e para o sentido de missão que uma candidatura destas deve ter, e daí voltar o convite da Direção Nacional a poder encabeçar novamente esta lista. A luta contra a corrupção tem sido uma das bandeiras eleitorais do Chega, quer a nível nacional, quer também a nível local, podemos dizer assim, apesar de o Chega, se a memória não me atraiçoa, ir participar em autárquicas apenas pela segunda vez, tendo em conta que é um partido recente na nossa democracia. Em Palmela é preciso encetar essa luta contra a corrupção, ou seja, considera que existe corrupção em Palmela? Bom, faz-me uma pergunta muito interessante, da qual eu digo o seguinte: encetar a luta contra a corrupção tem que ser feita em todo lado, porque a corrupção infelizmente espreita-nos em todas as situações. Eu não sei, não tenho qualquer tipo de indício para dizer se Palmela tem ou não tem corrupção. Não é a mim que me cabe neste momento fazer essa análise. Há entidades para as quais recai essa responsabilidade, mas olha, eu posso lhe dizer o seguinte, que, e nós entendemos isto que eu vou dizer como cada um entender, as atas da Assembleia Municipal não estão disponíveis no portal institucional desde fevereiro de 2023. Estamos em 2025 e, portanto, eu não sei o que é que isto quer dizer e deixo aqui no ar a quem de direito o porquê que isto acontece. Não é a mim que me tem que fazer esta pergunta, espero que não tenha nada a ver com corrupção, mas o facto é que a transparência é importante para que não haja dúvidas. E desde 2020 é isso que está a dizer? É o que diz, assim, é o que está e é debatido em algumas reuniões da Assembleia Municipal. E, portanto, aqui fica para quem de direito atualizar esta situação. Logicamente que se nós tivermos a gerir a Câmara, iremos dar um foco muito grande na luta contra a corrupção, sempre que há concursos de obras, sempre que há compra de equipamentos, ser muito transparente a quem é pedido estes orçamentos, 3 propostas, que é aquilo que manda as regras, muito bem escrutinadas, muito bem vistas, e a publicação de todas as contas, de toda a informação disponível em tempo real para que toda a gente possa consultar. Isso desmistifica a palavra corrupção e dá
a bom funcionamento e a funcionamento saudável da instituição. Mas uma coisa é a transparência, outra coisa são indícios de corrupção, que é bem diferente. Estão ligadas. Quando não participamos daquilo que fazemos, damos origem a pensamentos, cada um pensa o que quer. Quando nós deixamos o A mais B escrito e à mercê de quem quiser ler, está lá, é esclarecimento, é público e a pessoa vê. Portanto, é um tema muito complicado, será sempre uma bandeira do Chega a nível nacional e, logicamente, a nível autárquico, e o que nós temos que fazer é tornar tudo muito transparente, por forma a que não haja qualquer questão em relação à corrupção e a gastos indevidos e tudo o que a corrupção nos pode trazer à volta. Acha que existem gastos indevidos por parte deste Executivo? Eu acabei de mencionar há pouco eu não sei se ele é indevido, mas é questionável. 700 mil euros por ano em aluguer de instalações há uma vida inteira, quando não há um projeto para se centralizar os serviços no edifício da Câmara e acabar com isto, na minha ótica de gestor, são dinheiros mal gastos. Porque não têm um plano por trás, pelo menos que seja de acesso ao cidadão. Portanto, eu não sei e nunca vi nada que vá ao encontro disto, e o plano é o seguinte: portanto, nós gastamos 700 mil euros por ano, vamos fazer um edifício que custa X e em tantos anos está pago, iniciamos a obra tal, no dia tal, terá concluída tal, no ano não sei quantos. Não estamos a gastar dinheiro porque zeramos as contas. Isto chama-se gerir. Isto aqui, o que se passa é que, pronto, está entregue ao vento. Está entregue ao vento. Como é que classificaria então a ação deste Executivo, sobretudo neste mandato que se apresta a chegar ao fim? Logicamente que não posso estar feliz com isso, porque se tivesse não estaria aqui a concorrer com uma política diferente, uma forma de gerir diferente. Não estou. E deixe-me dizer o seguinte, até porque eu custa muito a perceber como é que os políticos, e passando aqui pela Câmara Municipal de Palmela, estão tantos anos fora da vida ativa. E, portanto, são profissionais da política em que perdem o contacto com a gestão, com a necessidade de cumprimento de orçamentos agressivos, porque a Câmara tem um orçamento e é para cumprir, como uma empresa. E, portanto, as pessoas passam ali 15, 20 anos naquela vida e não ficam fora do mundo. Agora não pode ser 15, agora tem, no máximo são 12, face à lei de limitação de mandatos, na presidência. Não, veja que não. Na presidência, na variação agora, não. Não, na presidência também não. Veja que agora temos uma candidata que fez os mandatos todos que pôde, agora esteve fora e agora vai concorrer novamente. Ana Teresa Vicente, certo, pela CDU? Certo. Mas aí já é intercalado. Já tem o contacto com a tal realidade que estava há pouco a falar, a realidade fora. Não deve ter muito, porque a senhora, com todo o respeito, é reformada. E, portanto, não creio que tenha. Mas isso virá para outros debates que havemos de ter, e com muito gosto lá estarei a representar Palmela e o Partido Chega. Penso que gestão desta forma não é aquilo que nós precisamos. O mundo mudou, e nós precisamos de gente que venha e que saiba o que vem fazer para a Câmara Municipal em termos de gestão, em termos de não estamos cá por nós, estamos cá por quem nos elege. E falta isso. E quando nós temos um problema ou não concordamos com uma decisão, e isto é a democracia, que a Câmara vai tomar ou vai fazer, e nos vamos manifestar ordeiramente no sítio certo, com as pessoas certas, e somos apelidados disto e daquilo, como eu ouvi o atual Presidente da Câmara a chamar a pessoas do nosso Conselho, está tudo dito, porque a falta de respeito e a falta de capacidade... A chamar, peço desculpa... Portanto, as pessoas foram reivindicar uma determinada decisão da Câmara
o Sr. Presidente da Câmara esqueceu-se o microfone ligado e chamou cheganos, na forma de que aquelas pessoas eram todas apoiantes do Chega. Com certeza eu fico muito feliz que sejam, mas certamente não serão todas, e mesmo que sejam, não é esse o caminho, nem é essa a forma como nós nos dirigimos a quem nos elegeu ou a parte de quem nos elegeu. Portanto, há que haver respeito e há que haver democracia a funcionar. Parece-me que neste momento a Câmara Municipal de Palmela tem tudo menos democracia. O Executivo CDU? Eu não falarei do Executivo todo, neste caso é o Presidente da Câmara. Nas últimas eleições, o Chega obteve nas últimas eleições autárquicas, claro, consigo como cabeça de lista, o Chega obteve para a Câmara Municipal 7,83% da votação. Ficou a menos de 1% de votos de poder ter um vereador, julgo que há pouco referiu que foi por uma diferença de 9 votos. O PSD acabou por eleger um vereador com menos de 1% de votação, mais do que o Chega. Espera conseguir melhor nestas eleições? Nós esperamos ganhar a Câmara Municipal, por isso é que aqui estamos. Com certeza vamos ter muito melhor. Mas esse é um discurso que todos acabam por adotar, que é colocarem a fasquia muito alta para que depois tudo o que seja a somar possa ser encarado como uma vitória. Certo, mas veja que nas últimas eleições legislativas, a votação que tivemos numa das nossas freguesias já esteve a vitória do Chega. E, portanto, não falamos de sondagens, porque elas são sempre desfavoráveis ao Partido Chega. Nem todas. Algumas dão 20% em termos nacionais, mas pronto, essa é outra história. Eu acho que estamos acima dos 20%. Esta é a realidade. E, portanto, quando nós temos já uma freguesia, e não são sondagens, são com a votação em primeiro lugar, estamos no caminho certo. O movimento de cidadãos pelo Concelho de Palmela, MCCP, que nas últimas autárquicas foi a terceira força mais votada, com 14,33% dos votos para a Câmara, acabando por conseguir eleger um vereador, não vai concorrer nestas eleições autárquicas. Como é que Afonso Brandão vê esta situação? Isto poderá ser, no seu entender, mais favorável ou mais desfavorável ao Chega, tendo em conta que estes pouco mais de 14% de votação vai ter de ir para algum lado? Em primeiro lugar, vejo o abandono da população que votou nesse movimento. Esta a palavra, é abandono. Em relação à segunda pergunta que me fez... O abandono da população ou do eleito, do vereador eleito, Carlos Sousa, na circunstância, que já não irá candidatar-se? Bem, o Carlos Sousa era o líder... Só para clarificar. Era o líder do movimento. E, portanto, o Carlos Sousa, como líder do movimento, e o movimento não indo a eleições, nas segundas eleições da vida desse movimento, é um abandono do Carlos Sousa e do movimento em si à população. Portanto, que votou nele. É um movimento é um abandono do movimento, não um abandono da população ao movimento, é isso que está a dizer? Não, é um abandono do movimento à população que o elegeu. As pessoas criaram expectativas, não foi feito nada e ainda por cima o movimento desaparece. Mas é um problema do Carlos Sousa e dos compromissos que ele tem com a população. Nós não... Lá está, a palavra é servir a população. E se não estiver o Afonso Brandão, estará alguém para servir a população. Nós não estamos agarrados aos lugares, eu em particular não estou, e portanto amanhã, quando eu sair, haverá uma continuidade. Aquilo que me perguntou... se é mais favorável ou desfavorável? Certamente que essas pessoas terão que votar, e certamente que muitas delas irão votar no Chega, porque reconhecem na realidade que o Chega nunca os irá abandonar. Nós não estamos cá para isso. Nós estamos cá para servir a população e, dessa forma, podem sempre contar connosco para melhorar as condições de vida, para ouvir a população com respeito e para transformar as ansiedades e as necessidades da população em ações feitas. Portanto, certamente que muitas dessas pessoas irão votar Chega.
Qual é a expectativa que tem relativamente ao Chega, em termos um pouco mais globais, em termos de resultado que possa vir a alcançar no distrito de Setúbal? É já sabido que irão apresentar candidatura de novo aos 13 municípios que compõem o distrito. O que é que Afonso Brandão espera? Espera uma votação substancialmente acima das últimas eleições autárquicas? Sim, espero, e porque nós tivemos muito pouco tempo a preparar as primeiras eleições autárquicas a concorremos, portanto o partido era muito novo, é novo e era muito mais novo nessa altura. Nessa altura houve alguns concelhos que tiveram mais dificuldade na altura em determinadas situações para as eleições, e hoje não, hoje estamos muito mais fortes, estamos muito mais bem preparados. O distrito e os candidatos do distrito falam a uma só voz e, portanto, a expectativa é, na realidade, termos um resultado muito melhor. É curioso que tenha tocado nessa tecla, porque permite-me também introduzir aqui outra questão, lembrando que o Chega acabou por ter alguns eleitos espalhados por alguns municípios. Podemos falar em vereadores, por exemplo, na Moita, se a memória não me atraiçoa, também no Seixal, ou Sesimbra, mas o que é facto é que todos eles, e julgo eu sem exceção, acabaram por sair, desvincularem-se do partido. Como é que isto acontece? Isto não é defraudar também as expectativas da população? Essas pessoas, sim, defraudaram as expectativas da população que votou no Chega. É uma falta de caráter enorme aquilo que esses 3 eleitos fizeram. Portanto, nós somos eleitos por um partido, não somos eleitos individualmente nem por qualquer tipo de outra situação. Portanto, somos eleitos pelo Partido Chega, e devemos isso à população e ao partido. E, portanto, se por alguma situação que nos impede de continuar, devemos sair, não estar agarrado ao lugar, como eu há bocado frisei, e passar o testemunho a quem está a seguir o número 2 da lista. Portanto, isso é oportunismo, e que temos, por isso eu há pouco lhe disse que as listas têm que ser feitas com critérios bastante apurados, bastante escrutinadas, para evitarmos essas situações. E isso e acha que ao acontecer aquilo que aconteceu e acabando por reconhecer que os critérios de escolha têm de ser mais apertados, não acha que isso não isenta de responsabilidade também o partido? O partido é muito novo e infelizmente é normal que possa acontecer, e portanto, com o passar do tempo, nós vamos fechando todas essas possibilidades. É aquilo que podemos fazer, e pedir e tentar perceber quem é quem no meio destas listas, trazer pessoas de muita confiança cada vez mais ligadas ao partido com o passar do tempo, e escrutinarmos cada vez mais as pessoas que vamos colocar nas nossas listas. Entramos na reta final desta entrevista. Não vou perder a oportunidade já agora de colher a sua opinião também, sabendo de antemão que tenderá a ser um pouco tendenciosa para o lado que representa, mas não queria deixar passar a oportunidade de lhe perguntar também, em termos de legislativas, que resultados espera que o Chega venha a alcançar depois dos 50 deputados parlamentares que conseguiu nas últimas eleições, passaram a 49 pelas razões que se conhecem, com um deputado não inscrito, mas espera a reedição desse número de deputados nestas legislativas. O que eu espero mesmo é que o povo português dê uma oportunidade ao André Ventura.
uma única oportunidade ao André Ventura para podermos mudar o paradigma da política em Portugal. É o que eu espero. E isso traduzido por que o André Ventura seja governo e que seja desta vez que o Chega seja governo em Portugal. Seja governo ganhando as eleições? Ganhando as eleições, sim. Ou podendo estabelecer vou chamar, entre aspas, uma coligação, por exemplo, com quem ganhar? Isso é uma decisão do presidente do partido. Certamente que o Chega, e todos sabemos que é o único partido de direita em Portugal, e portanto a minha expectativa é que lhe seja dada ao André Ventura esta oportunidade para governar Portugal. Depois ele fará, certamente muito melhor que eu, aquilo que tiver que fazer para levar Portugal e os portugueses à dignidade que têm que ter. Há pouco falava também, se bem me recordo, nas sondagens que têm vindo a ser reveladas na comunicação social, são de várias empresas, umas apontam uns números, outras apontam outros números. Temos sondagens em que o Chega aparece com 10% de intenção de voto. Temos outras, por exemplo, que passa os 20% inclusivamente. A diferença é grande. Os resultados, diga-se de passagem, não têm sido famosos, não são os resultados, o acerto nas projeções que têm sido feitas pelas empresas de sondagens nos últimos anos não têm sido famosos, não têm primado pelo acerto, digamos assim. Que leitura faz desta situação? 10% numas sondagens, 20% noutras, 13% noutras. Está aqui percentagens para todos os gostos. Deixa a desejar quem faz sondagens. Portanto, por isso é que eu lhe disse há pouco no início da entrevista que as sondagens valem o que valem. Normalmente, a maioria das sondagens são sondagens que prejudicam o Chega e, portanto, as sondagens não contam. O que conta é o que nós sentimos na rua quando estamos a representar o partido e fazemos uma arruada, trazemos o André Ventura, como aconteceu recentemente a Setúbal, e sentimos as pessoas na nossa mão, as pessoas a pedirem ao Chega para resolverem os problemas que os portugueses têm. É na rua que se sente, não é nas sondagens. E de facto eu já há algum tempo que acompanho o Chega, em particular no nosso distrito, mas às vezes fora também, e sinto esse calor humano, essa vontade que o povo tem de mudar. É isso que nos move, é isso que nos traz à luta política, ao debate. São as pessoas, não são as sondagens. Se pudesse dar um conselho a André Ventura para estas eleições legislativas, o que é que lhe diria? Se é que já não deu. Bom, isso é uma pergunta talvez a mais difícil que me fez hoje, porque dar um conselho a André Ventura, olhando para ele como eu olho e tendo o respeito que tenho por ele, pelo trabalho que ele faz, eu não lhe consigo dar um conselho. A única coisa que eu lhe posso dizer daqui é: André, estamos contigo, não desistas, mantém a tua capacidade de trabalho e o foco, que nunca estarás sozinho. O facto de o Chega ter como bandeira eleitoral a luta contra a corrupção, uma das bandeiras eleitorais, a luta contra a corrupção, não acaba por, e esta tem sido uma pergunta recorrente feita a André Ventura, não acaba por colidir um pouco com os últimos casos que se têm verificado no seio do próprio partido? Que opinião tem Afonso Brandão sobre isto? A opinião que tenho, lamento profundamente os casos que têm acontecido, mas de facto o nosso presidente é exemplar e não vive com isso e resolve imediatamente o problema, ao contrário de outros políticos que mantêm pessoas com situações semelhantes a estas nas mesmas funções que tinham, recandidatam-se e voltam a ser governo, a ser deputados e a ser presidentes de Câmara. No Chega, o André não permite que isso aconteça e o caso que referiu há pouco, que eram 50 deputados e passaram a ser 49, foi precisamente o exemplo disso. A pessoa em causa saiu imediatamente do Chega por falta de confiança política da direção nacional. É exemplar a forma como André Ventura
internamente resolve os problemas do partido. Muito obrigado, Afonso Brandão, presidente da Conselhia do Chega e cabeça de lista pelo partido às próximas autárquicas no Concelho de Palmela. Foi mais uma entrevista à sexta. Regressaremos na próxima semana. Até lá, a continuação de uma ótima semana de trabalho.